seja bem-vindo ou bem-vinda aqui no canal do YouTube Aprendiz de Crocheteiras. Eu sou Bruna Spijack, professora e designer de crochê. Se você ainda não é inscrito ou inscrita, não perca tempo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações para ficar por dentro das novidades que eu publico aqui toda semana. Bom, se você está pensando em aproveitar sobras de fios para ganhar um dinheirinho ou decorar a sua casa no Natal, este vídeo é o vídeo certo para você. Olha só que legal essa ideia. Eu aproveitei sobras de fios e bolinhas de Natal que eu já tinha muito tempo atrás, que estavam um pouquinho danificadas, e eu revesti com a técnica do crochê. Essa aula ela é indicada para quem já tem um pouquinho mais de habilidade, então o nível de dificuldade é de básico para intermediário. Então agora confira a lista de materiais e o passo a passo dessa dica. Para fazer o revestimento de crochê em bolinhas de Natal, você vai precisar de sobras do fio Encanto Slim na cor 8473, que é a cor que eu estou utilizando, agulha para crochê número 2 milímetros, uma bolinha de Natal que pode ser de qualquer tamanho e tesoura. Você pode substituir o fio Encanto Slim por quaisquer fios que você já tem em casa. Siga as orientações da videoaula. Antes de iniciar o revestimento de crochê na sua bolinha de Natal, é importante que você fique atenta para as seguintes informações. A primeira, você pode utilizar quaisquer sobras de fios que você já tem em casa. Não há necessidade de ser o mesmo fio que eu estou utilizando. E a segunda é que o passo a passo é feito a partir da medida da bolinha, ou seja, você pode tecer em diferentes tamanhos. Nós não vamos nos preocupar com a quantidade de pontos, mas com a medida. Para iniciar, eu vou tecer correntinhas de ponta a ponta da bolinha. Nós não vamos contornar toda a bolinha, é de ponta a ponta. Para que você tenha conhecimento, essa bolinha que estou utilizando mede aproximadamente 7 centímetros de diâmetro. E a quantidade de correntes não importa, nós vamos trabalhar com base em medidas, até para que você possa tecer para diferentes tamanhos de bolinha. Então, para iniciar as correntinhas, aqui vai uma dica super importante. Nós vamos deixar um fiozinho medindo aí aproximadamente uns 20 centímetros, para que nós possamos fazer o anel mágico invertido. Então, eu faço aqui o nozinho inicial da correntinha que não conta, e a partir dela eu vou tecer a quantidade de correntes de acordo com a medida mencionada anteriormente. E a quantidade de correntinhas não importa. Feito a quantidade de correntinhas, eu venho aqui e meço novamente para saber se é a quantidade ideal de ponta a ponta. Olha só. Bom, agora nós vamos tecer o revestimento, ou seja, a malha de crochê, para que a gente possa cobrir toda a superfície da bolinha. Então, eu vou iniciar tecendo 3 pontos baixos para o início e 3 pontos baixos para o término. Então, eu começo aqui com mais uma correntinha e insiro na terceira corrente. Aqui eu já conto como 2 pontos baixos e faço o terceiro. Feito 3 pontinhos baixos de início, eu dou a laçada e faço meio ponto alto. Pronto, e agora eu vou tecer um pontinho alto para cada ponto de base. Mas eu vou reservar 4 pontinhos aqui no final para tecer meio ponto alto e 3 pontos baixos. Faltando 4 pontinhos para o término, eu faço então um meio ponto alto e agora 3 pontinhos baixos, sendo um pontinho baixo para cada correntinha de base. Pronto, aqui nós temos a primeira carreira e ela vai ficar nesse formato tortinho. Agora, para a próxima carreira, nós vamos virar o trabalho e nós vamos inserir sempre pegando na alcinha de trás de cada ponto. Então, aqui eu começo já tecendo um ponto baixo para o primeiro ponto, pegando sempre na alcinha de trás eu faço o segundo ponto baixo, na alcinha de trás o terceiro ponto baixo. Dou a laçada, na alcinha de trás, insiro e faço meio ponto alto. E vou tecer dessa forma até completar toda a carreira, sempre pegando na alcinha de trás. Então, para os pontinhos altos, eu faço pontos altos e ao chegar aqui, eu repito, meio ponto alto e 3 pontinhos baixos, mas sempre pegando na alcinha de trás de cada ponto de base.
Então, agora eu faço um pontinho alto para cada ponto e ao chegar lá no final, faltando 4 pontinhos, eu teço um meio ponto alto e 3 pontos baixos, sendo um pontinho para cada ponto de base. Feita a sequência de pontos altos, faltando 4 pontinhos para o término da segunda carreira, faço então meio ponto alto e 3 pontinhos baixos, sendo um pontinho baixo para cada ponto de base. Finalizados os pontinhos baixos, agora eu viro a carreira e repito o mesmo processo, sempre pegando na alcinha de trás de cada ponto e tecendo 3 pontos baixos, um meio ponto alto, a sequência de pontinhos altos e finalizando com meio ponto alto e 3 pontos baixos. Lembrando que nós vamos tecer um pontinho para cada ponto de base. E agora você vai tecer a quantidade de carreiras necessárias para revestir, ou seja, para envelopar a bolinha de Natal. Pronto, e aqui eu teci o número de carreiras necessárias para revestir a bolinha. Observe que o trabalho ele fica fechado dessa forma, principalmente nas laterais. E é importante que você não estique o trabalho, ele precisa ficar nesse formato. Essa redução das laterais é justamente nos pontinhos baixos que nós tecemos no início e no término de cada carreira. Para o tamanho da minha bolinha, eu fiz aqui 19 carreiras. Então, eu venho com a bolinha, posiciono dessa forma e certifico que o número de carreiras é o ideal para o revestimento de toda a bolinha. Pronto! Agora que eu já sei que essa quantidade de carreiras é o suficiente, eu vou fechar nos primeiros pontinhos sem a bolinha, isso vai facilitar. Agora nós vamos fazer a junção dessas duas partes aqui, fechando a lateral. Os primeiros pontinhos nós vamos fazer sem a bolinha e depois nós vamos passar a bolinha por dentro do revestimento e finalizar a junção. Bom, é importante que esse fiozinho aqui do início, nós deixamos ele soltinho, então não há necessidade de esconder, porque depois ele vai ser utilizado para fazer o anel mágico invertido. Essa junção ela é feita a partir do ponto baixíssimo. Então, eu vou inserir passando a agulha, pegando aqui no primeiro ponto baixo, e vou inserir a agulha pegando lá no primeiro pontinho da outra parte. Puxo e faço aqui ponto baixíssimo. Agora, insiro pegando no segundo ponto da frente e no segundo pontinho de trás. Puxo e faço ponto baixíssimo. No terceiro da frente e no terceiro de trás, puxo e faço ponto baixíssimo. Então, eu vou tecer pontos baixíssimos unindo as duas partes. Pronto, então aqui eu já fiz a junção do início. Agora, eu venho com a bolinha, passo por dentro do revestimento dessa forma, posiciono essa pontinha aqui para cima e vou finalizar o revestimento com ponto baixíssimo, unindo um pontinho da parte da frente e um pontinho da parte de trás, dessa forma. Finalizada a emenda das laterais, nós vamos ter esse resultado com um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos vir com a tesoura, vamos cortar um fiozinho um pouco mais alongado e vamos fechar aqui com o arremate. Prontinho. Agora, nós vamos fazer o anel mágico invertido a partir do fiozinho do arremate. E esse mesmo processo nós vamos repetir aqui para a parte de cima. Mas nós temos o fiozinho do início da carreira, que está aqui. Então, para fazer o anel mágico invertido, é muito simples. Eu passo a agulha, trazendo o fiozinho para dentro. E agora, eu trago o fiozinho para fora. Eu vou contornar toda a extensão dos pontinhos baixos dessa forma, trazendo o fiozinho para dentro e trazendo o fiozinho para fora, passando por todas as carreiras. Pronto, passei por toda a extensão das carreiras de ponto baixo e eu finalizo nessa parte aqui da emenda, que foi o ponto de partida. Agora é só puxar bem. E nós vamos fazer um nozinho dessa forma. Eu vou passar a agulha pegando aqui na alcinha de quaisquer pontos. Eu vou puxar como se fosse fazer uma correntinha e para dentro dessa correntinha eu vou passar 2 vezes a linha, 1 e 2. Pronto. Agora eu puxo
esse nozinho e é muito simples de esconder o excesso de fio. É só passar a agulha aqui por debaixo do revestimento e puxar o fiozinho que sobrou. Pronto. Esse excesso eu venho com a tesoura e corto. E agora só falta fazer o anel mágico invertido aqui na parte de cima. O processo é o mesmo que nós fizemos aqui na parte de baixo. E aí a sua bolinha vai estar finalizada. Prontinho, e aqui nós temos a bolinha de Natal revestida com crochê finalizada. Viu só como é fácil e como fica lindo? Então aproveita essa dica para ganhar um dinheirinho extra agora no final do ano. Espero que tenha gostado e assim que fizer as suas bolinhas revestidas com crochê, publique em suas redes sociais e marque hashtag Aprendiz de Crocheteiras. Ah, e para mais novidades me siga no Instagram, @Bruna Spijak. Um super beijo e até a próxima. Fui!